Vamos ver a próxima aqui. A próxima característica da ação possessória, essa é de número 4, não, de número 5, né? Então essa característica de número 5, salvo engano, se eu estiver errado vocês corrijam aí, mas eu acho que a característica de número 5 é a possibilidade de cumulação dos pedidos. Cumulação dos pedidos que está prevista no artigo 555 do CPC. Esse eu vou trazer, não tem muito o que trabalhar de muito complicado aqui não, tá? Só para deixar bem claro, como prevê o caput do 555, que é lícito ao autor cumular ao pedido possessório, que nós tratamos que a ação possessória visa a proteção da posse, né? Mas não necessariamente é uma proteção exclusiva da posse, porque tem que ter discussão da posse, mas pode ser que a agressão à posse tenha também provocado outros danos. E aí, por uma questão de efetividade, economia processual, resolve tudo num processo só. Quer ver? É possível cumular ao pedido possessório, então você pede a reintegração da posse em razão de um esbulho. Você pede a manutenção na posse em relação a ocorrência de uma turbação, como nós distinguimos lá. E você demonstra em juízo que você também sofreu danos. Aí você pede a condenação em perdas e danos. Você pede a indenização dos frutos, os prejuízos que você teve em relação dos frutos que você deixou de oferir. Fazenda, plantação. Quando é invasão, você acha que os caras vão direitinho no caminho de terra que tem para passar? Ou o pessoal vai atropelando os pés de alface, pé de tomate, passando por cima de tudo? Isso gera um dano. Claro que quando você vai a juízo, você pode acumular a proteção possessória e a indenizatória. Mas vejam aqui que a indenização decorre da agressão à posse, né? A grande compreensão, o grande detalhe aqui é que a condenação em perdas e danos, a indenização dos frutos, decorrem da moléstia à posse, do esbulho, da turbação. É um ato só, na verdade, que geram duas consequências jurídicas. Parágrafo único do 555. Pode também o autor requerer ainda a imposição de medida necessária e adequada para evitar nova turbação ou esbulho, ou para cumprir-se a tutela provisória ou final. Veja, nem precisava, né? Então, a tutela preventiva, você pode pedir de um modo cautelar ou antecipatório, e vai que ao final vai se confirmar. Esse inciso segundo seria absolutamente desnecessário, e o inciso primeiro está te dizendo o seguinte: o fato de você pedir uma tutela efetiva, uma tutela reparatória a uma lesão que já se consumou, não te impede de cumular também com um pedido preventivo. Então, você fala assim, excelência, é o seguinte, eu acabei de sofrer aqui um esbulho possessório, a perda total, do ponto de vista qualitativo, de uma parcela da minha propriedade rural. Eu estou vindo a juízo para pedir a reintegração, tira os caras de lá. E tem outra, eu quero também uma tutela preventiva, um interdito proibitório, porque tem cara do lado de fora dizendo que vai entrar. Esses caras estão dizendo que se sair, não adianta botar para fora, que eles vão voltar amanhã ou depois. Então pode se acumular tutela reparatória com a tutela preventiva, sem problema algum. Antes de avançarmos para o procedimento, não vai dar tempo de ingressarmos no procedimento na aula de hoje, eu quero aproveitar então para tratar de um próximo tópico, que é o item de número 6, portanto, o que se chama de força nova, força velha, nesses procedimentos de ação possessória. Isso está previsto no artigo 558. Nessa brincadeirinha nós já vimos bastante informações, bastantes artigos sobre, bastante características sobre as ações possessórias. Bom, o que é força nova, força velha a respeito das ações possessórias? Essas características que eu estou passando aqui para os senhores, exceção de domínio, vedação de discussão de propriedade, e todas as características que nós passaremos a ver, pode ser que seja, Paulo, e eu tenha errado aqui na contagem, é menos importante isso. Essas características que estamos estudando aqui sobre as possessórias, como a exceção de domínio, e o que nós veremos na próxima aula a respeito da efetividade da ação possessória, especialmente a liminar possessória,
é um procedimento que gira em torno da concessão de liminar possessória, para trazer efetividade, portanto, da proteção à posse. E tudo isso só faz sentido, só é aplicável se for uma ação possessória chamada de força nova. Ação possessória de força nova. O procedimento especial das ações possessórias, que é um procedimento que gira em torno, portanto, da efetividade da proteção à posse, ela depende dessa característica, desse atributo, de ser tido uma força nova. E o que se entende por força nova? Aqui, meus amigos, a força nova que se chama é quanto à agressão, à moléstia, à posse. Então tem que ser uma moléstia, uma agressão de força nova. Ou seja, considera-se força nova a ação possessória proposta, então a propositura da ação possessória em até 1 ano e 1 dia da agressão, da moléstia. É como se o ordenamento jurídico estivesse dizendo: aquele que vai a juízo em até 1 ano e 1 dia para buscar a proteção possessória é porque ele está realmente preocupado em manter a sua posse. Vamos dar a ele um procedimento efetivo. Aquele que esperou mais de 1 ano e 1 dia para buscar a proteção possessória, ele não está tão preocupado assim com a agressão à sua posse. Vamos dar a ele um procedimento comum. Ele não vai ter esse procedimento especial calcado na efetividade. Então isso é muito importante. Toda essa especialidade, essa efetividade do procedimento que nós veremos mais propriamente na próxima aula, depende de ter sido a ação proposta em até 1 ano e 1 dia. E por que 1 ano e 1 dia? Para que tanto detalhe de 1 ano e 1 dia? Aqui, meus amigos, é uma questão histórica. Né? É uma questão histórica. Desde sempre, nossos antepassados tratavam desse jeito. Desde os hebreus se tratava como sendo 1 ano e 1 dia. E a gente mantém por questão histórica. Podia ser 1 ano, podia ser 1 ano e 2 dias, podia ser 1 ano e 1 mês, podia ser 11 meses. Aqui é uma questão de opção legislativa, né? E manteve-se, portanto, 1 ano e 1 dia. Artigo 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da seção 2ª desse capítulo, que é o procedimento que nós passaremos a ver na próxima aula, ó, seção 2ª desse capítulo, artigo 560 e seguintes. Vou trazer aqui embaixo para os senhores, ó. 560 e seguintes, da ação de manutenção e reintegração de posse. Olha lá. Quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Então, dentro de 1 ano e 1 dia da moléstia à posse, turbação ou esbulho, a depender da hipótese. Parágrafo único do 558. Passado o prazo referido no caput, 1 ano e 1 dia, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Vai se discutir posse, mas sem as características essenciais do procedimento que nós passaremos a ver. Né? Então vai perder a efetividade procedimental que nós teremos aqui. Ok? Então, meus amigos, o que tínhamos para falar nesse encontro de hoje sobre ação possessória a título introdutório, acho que nós tratamos aqui, vimos bastante coisa, além dessa força nova e força velha, falamos da acumulação de pedidos, legitimidade, mais o que? Competência, exceção de domínio, fungibilidade e as espécies de moléstia possessória. Como sempre, o Paulo tem toda a razão, foram 7 itens que nós vimos na aula de hoje sobre as ações possessórias. Vamos ficando por aqui, portanto.